Boa tarde a todos. Vamos dar início a essa quarta mesa e última mesa desse evento. Acho que está sendo extremamente enriquecedor para todos. Meu nome é Daphne Horowitz, eu sou médica geneticista do Instituto Fernandes Figueira, da Fundação Oswaldo Cruz, do Rio de Janeiro, e estou aqui representando a Sociedade Brasileira de Genética Médica. Queria agradecer o convite do CFM, principalmente o convite da colega Débora Guzmão, que ajudou a organizar esse fórum. E estou muito feliz de estar aqui coordenando uma mesa de um tema que, assim, eu venho participando intensamente disso nesses últimos anos, porque a gente vai falar aqui sobre a política nacional de atenção integral às pessoas com doenças raras. Então, eu queria convidar aqui para compor a mesa, primeiro, para a relatoria, o senhor Paulo Henrique de Souza, que é assessor de imprensa do CFM, que vai participar aqui com a gente na relatoria. A doutora Maria Inês Por Deus Gadelha, depois eu passo o currículo antes de apresentar a fala, e a doutora Rosângela Wolff Moro, que vai falar em seguida, para depois a gente poder abrir para os debates. E eu espero que a gente consiga manter o tempo das falas, porque o debate, em geral, nessas horas, é que é o mais importante. E eu acho que é conversando e debatendo que a gente vai se ajustando e se entendendo. Estamos 15 minutos atrasados. Então, atrasados, era 3h30. É porque são 20 minutos para cada uma das duas, e depois a gente tem o debate, teoricamente, para terminar às 5 da tarde. As pessoas têm voo. Meu voo está bem tarde, então, para mim, não tem problema. Então, tá bom. Então, a primeira fala vai ser da doutora Maria Inês Por Deus Gadelha, que já se apresentou agora na última fala, é médica pela Universidade Federal da Paraíba, tem residência médica em oncologia do INCA, lá no Rio, né? É especialista em educação para a saúde pelo Núcleo de Tecnologia Educacional para a Saúde da Universidade Federal do Rio de Janeiro, especialista em administração pelo COPIAD, também do Rio de Janeiro. Então, você foi do Rio de Janeiro, depois migrou para Brasília, né? E membro titular pela Secretaria de Atenção à Saúde desde 2012, na Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologia do SUS, a CONITEC, que é conhecida de todos nós aqui. Assim, precisamos muito trabalhar em parceria com a CONITEC para incorporar as novas tecnologias no SUS. Em 2002 também foi designada membro do Comitê Organizador do Fórum Nacional de Direito em Saúde do Conselho Nacional de Justiça do Supremo Tribunal Federal, do qual continua a fazer parte, e está aqui como representante do Ministério da Saúde, tá? E representa também o Ministério da Saúde na Comissão de Prestação de Serviços de Saúde do Mercosul desde 2010. Então, por favor. Muito obrigada, boa tarde a todos. Então, vou pontuar alguns aspectos da política nacional, que, inclusive, hoje foi chamada de natemorta. E é muito interessante, quando o colega falou de manhã sobre isso, porque a gente vai entender a interpretação dele e a sensação que ele tem a respeito, não é? Eu me declaro aqui inteiramente sem qualquer conflito de interesses no que eu vou falar, seja pessoal, familiar, acadêmico, profissional. Não tenho conflito. Uma das grandes questões que eu, pessoalmente, tenho discutido muito e feito é com relação à definição do que é doença rara. Não é? Então, todos nós ficamos repetindo o parâmetro da Organização Mundial da Saúde de 65 casos por 1 milhão, algo assim, e, no entanto, como se houvesse um parâmetro e pudesse haver um parâmetro único, não é? Uma definição única, se as populações são tão diferentes, não é? As miscigenações são tão variadas e a carga genética de uma população ser também tão variada. Então, o primeiro convite que eu faço é refletir sobre esta definição, que, inclusive, é a definição que foi posta na política, né? Eu dou aqui alguns exemplos de como os países, diferentemente,
adotam esses parâmetros. Não vamos repetir, ler um a um, mas só para dizer o quanto é variado. E não podemos transferir de uma população para outra nenhum parâmetro. Não é? É tanto que a Anvisa optou por fazer uma definição que doenças raras ou órfãs são aquelas que atingem um pequeno número de pessoas quando comparado à população geral, que também é um conceito muito... Não chega nem a ser relativo a nada, porque é muito amplo. Então, algumas coisas interessantes, conceituais, que é que eu chamo a atenção. Há quem diga que a doença rara é aquela de 1,3 casos para cada 2.000 habitantes. E com essa definição já foram identificadas até 8.000 doenças raras. Existe a doença caracterizada como órfã, que varia de 1 a 9 casos a cada 1 milhão. Por exemplo, a doença de Chagas, né? Que é uma doença relativamente comum em determinadas populações aqui. E existe a chamada doença catastrófica, que é aquela que leva as famílias, comprometem, excedem a renda familiar de tal maneira que, por vezes, a pessoa se vê, ou a família se vê, reduzida à indigência, à subsistência, à pobreza extrema. Então, exemplos disso, que se for ficar com famílias, nós vamos ver que elas vão entrar nesse processo. As AIDS, as grandes queimaduras, a paralisia residual, com coma ou não, e o câncer terminal. Então, assim, eu convidaria todos que são, inclusive, muitos aqui da academia, que tentassem chegar num conceito de doença rara, que, como nós vamos ver, além desses que eu já mostrei, há muita variabilidade. Não é? E existe um paradoxo que já foi chamado a atenção até por uma pergunta do Eduardo, é que o paradoxo da doença rara a doença pode ter a definição de rara, ela pode ser rara, mas o número de doentes raros excede os milhões. Né? Então, esse é o chamado paradoxo. E quando nós falamos de doença rara, outra coisa que eu tenho assistido aqui no Brasil é que a discussão, pelo menos a visível, a mais barulhenta, é aquela doença que tem relação com o medicamento. E, no entanto, doença rara inclui as dismorfologias, inclui a deficiência intelectual. E vejam que elas também têm uma proporção, no caso de doença intelectual, também dada, e que, muitas vezes, essa deficiência é derivada de uma outra doença. É uma doença que não é de origem propriamente neural ou cerebral, mas que afeta essa parte do organismo. E, por fim, temos a maior parte das doenças raras, que são aquelas ligadas a erros inatos do metabolismo, que são a que nos envolvem mais, que mais são discutidas e que a indústria, principalmente a farmacêutica, tem investido muito a partir do conhecimento do defeito genético, em um medicamento específico. Mas vejam que mesmo essas doenças são muito variáveis na sua prevalência, na sua incidência. Então, não adianta dizer que é 65 mil por 1 milhão ou por 100 mil, Por 100 mil. Porque nós temos, olha, a variabilidade na hipercolesterolemia familiar. 1 para 500, é dada como rara. 1 para 100 mil na homocistinúria. Entre 1 para 12 mil ou para 15 mil na fenilcetonúria, dados do Brasil. 1 para 43 mil na doença da urina de xarope de bordo e 1 para 125 mil nos nascidos vivos com deficiência da biotinidase. Então, com esses exemplos, eu procuro ressaltar a necessidade
de a gente ter, no Brasil, uma definição do que vai considerar doença rara, porque, inclusive, como o colega da mesa anterior chamou a atenção, o fato de um câncer ter um caráter genético, e todo ele tem, se não houver mutação celular, não vai haver câncer, né? Só que ele, por isso, não vai ser considerado uma doença rara. Então, a Política Nacional de Atenção Integral às Doenças Raras se baseou em 2 eixos estruturantes, e eu vou fazer voz com quem critica esta política, porque eu a critico continuamente lá dentro do Ministério da Saúde e fico pedindo a revisão completa dela, né? E vou mostrar por quê. Certos equívocos. Em primeiro lugar, a estruturação, os eixos estruturantes que a política compôs, leva à setorização. Podem notar, levam à especialização. Quando o mais importante em doença rara, isso já foi mais do que falado aqui várias vezes, é a interdisciplinaridade e a multiprofissionalidade. Então, a necessidade de articulação de serviços, né, que trabalhem e que atendam as pessoas de forma integrada, né? E, como tudo que acontece na evolução do conhecimento e na avaliação e disseminação desse conhecimento na prática, na adoção na prática, a Política Nacional de Doenças Raras teve seus antecedentes. No Brasil, nós começamos em 2001 com o Programa Nacional de Triagem Neonatal, não é? E uma coisa interessante que eu vivi pessoalmente, e vou chamar a atenção lá adiante, pusemos na Política Nacional, no Programa Nacional de Triagem Neonatal, 2 doenças que não tinham remédio, quer dizer, não tinham remédio comercializado no Brasil. Mas existe remédio para evitar que essas crianças que nascem com deficiência de biotinidase e com hiperplasia adrenal congênita não evoluam com os grandes defeitos que essas deficiências trazem, não é? Então, houve também, em 2009, a Política Nacional de Genética Clínica, né, que também a gente tentou, quer dizer, à medida que o próprio conhecimento, a própria academia foi transformando em prática, não é, a evolução da genética, o que ocorreu no Ministério da Saúde foi essa captação, mas uma captação que levava à setorização também. Então, se criam várias políticas, né? Se criam várias políticas sem ter aquela preocupação de juntá-las e fazer uma única só. Hoje nós chamamos até, alguém chamou a atenção aqui, inclusive com um crivo muito crítico, é de ter rede. Não foi? E não tem recurso, não. Tem rede, tem. Né? Porque cada rede criada num tempo diferente, sem incomodar, fazer articulação entre elas, mas os recursos estão lá para cada uma delas. Não é imaginar fazer uma rede de doença rara se os exames, se os leitos, se as internações, se as UTIs, se tudo são as mesmas. Não se vai criar um SUS diferente por doença, né? Vai se tentar estruturar o sistema para o atendimento completo. Então, houve essa Política Nacional das Doenças Raras que trouxe isso em 2014. O que ela trouxe? Ela incorporou a avaliação diagnóstica, quer dizer, começou a criar procedimentos específicos para o atendimento e, obviamente, a geração de informação. Houve a incorporação de procedimentos laboratoriais e o aconselhamento genético. E veio, com essas incorporações, a própria política, não é? Aí a gente começa a olhar para ela. Os exames estão aí. São exames que os especialistas decidiram que seriam os essenciais e suficientes. Os essenciais e suficientes para fazer, não é
porque o exame possa ser feito, ou que o laboratório possa estender aquela análise que simplesmente vai ter de ser incorporado, né? Mas o que é necessário para as pessoas. Então, foram incorporados esses exames, foi pensada a política na atenção primária e na atenção especializada, só que, quando se faz o lado operacional, só se faz na atenção especializada. Né? Isso é um defeito, não se articulou tampouco, não se disse tampouco como fazer essa articulação primária especializada. E outra coisa interessante que essa política trouxe, que leva a uma grande distorção e a um discurso que eu diria até injusto, é dizer que o Brasil criou centros especializados. Não criou. No Brasil, a gente sabe, a Daphne aqui é testemunha, é da Fiocruz, é Fernando Figueira, a senhora é da Unicamp, tantos professores da USP, né? Então, os grandes hospitais universitários, que no Brasil são em termos de 50, hospitais federais e hospitais estaduais, são aqueles que sempre se interessaram e atenderam essas pessoas, não é? E, inclusive, com uma capacidade multiprofissional e interdisciplinar muito grande, porque são hospitais de ensino e que têm tudo a oferecer. Então, o que foi que a política nacional trouxe? Um incentivo, e eu sou contra incentivo, hoje nós estamos com mais de 35% de tudo que o Ministério da Saúde repassa para estados e municípios para pagar pelo atendimento às pessoas, só de incentivo, incremento. Né? E essa produção é a mesma. Né? Então, vejam que o que a política trouxe foi um incentivo. E aí vem um segundo equívoco grande. Incentivo para quê? Para a equipe. Equipes. Então, se o serviço ou aquele hospital tivesse um serviço, tal equipe, o incentivo seria de tanto. Se ele tivesse tais serviços e tais equipes, o incentivo seria de tanto. Mas esse incentivo era para a equipe. E qual é o equívoco? O Ministério da Saúde não contrata recursos humanos. O Ministério da Saúde não tem como repassar dinheiro para pagar a equipe. É o contrato da equipe que se faz com o hospital e, no caso da maioria dos hospitais que cuidam de raros no Brasil, são hospitais universitários, são funcionários públicos. Nós estaríamos como estamos, diante de uma situação de duas fontes para a mesma finalidade. Então, essa dificuldade, não é, que eu alertei e alerto há muito tempo, e digo, a gente tem que corrigir isso. Não tem como, muito hospital, não tem como repassar o recurso que ele recebe do gestor local do SUS para aqui. Por quê? Porque, tecnicamente e legalmente, está impedido de fazê-lo. Tá? Então, observem também como a estruturação foi setorizada. Enquanto a gente tem de buscar a interdisciplinaridade, um funcionamento articulado de serviços especializados, como é que se fez uma tipificação do perfil dos hospitais de acordo com os serviços que ele ofereça. Não é? Então, isso cria um problema muito grande de gestão, um problema maior ainda de regulação do acesso assistencial e a famosa garantia da política integral. Né? Vai criar para o sistema a necessidade, criou, para o sistema a necessidade de articulação de serviços ser sistêmica, com diferentes responsáveis e até com diferentes gestores do sistema de saúde. E uma coisa assim que eu vou aproveitar essa rara oportunidade, e agradeço muito ao CFM por me ter dado,
essa história de dizer que o Brasil só tem 8, gente, 9 agora, né? Que só tem 8 e espalhando no mundo inteiro. Em tudo que é apresentação, o Brasil só tem 8. Não. Esses centros, famosos centros de referência e centros especializados, são aqueles que ficam publicados para receber o tal incentivo à equipe. Entende? Aí a gente pergunta, se o Brasil tem a PAI, que a PAI é que cuida principalmente da deficiência mental, não é? Se o Brasil tem a PAI em mais de 2.000 municípios, em 26 estados, e nós temos cerca de 50 hospitais do maior porte tecnológico do país, dedicados a doenças raras, né, deficiência e erro inato, por que é que só 9? Qual é a dificuldade? É um incentivo, é dinheiro que chega ao hospital para a equipe. Aí, quando a gente vai ver, o erro está na concepção da política. É no que dá também fazer o ideal, o ideário, sem ver o todo, né? O que eu pontuo aqui em vermelho são situações que não competem aos hospitais. A um hospital ou serviço não tem a obrigação de suporte complementar local ou referenciado. Local quer dizer no mesmo município ou em outro, né? Isso compete ao gestor. Um hospital não pode dizer que tal serviço atenda dele, tá? Matriciamento dos demais pontos de atenção. Quem matricia é o gestor. É quem regula o sistema, é quem organiza o sistema. Coordenação do cuidado. Isso é uma linguagem muito utilizada na atenção primária, é a coordenadora do cuidado, é a porta de entrada e a coordenadora do cuidado. Não se pode dar a um hospital terciário a coordenação do cuidado, né? Pode ser lá dentro dele, aí ele vai integrar seus serviços e tudo. E, por fim, ser referência para solicitação de exames diagnósticos, etc, etc. Então, assim, um dado que precisa ser muito bem posto é isso. Prerrogativas e responsabilidades de gestores do SUS foram dadas como obrigações dos hospitais habilitados para quê? Para receber um incentivo, né? Ele continua lá, o Daphne continua no Fernandes Figueira fazendo o que sempre fez, né? Dentro de um sistema bem ou mal organizado, mas é dentro de um sistema. Então, assim, para terminar, eu chamaria a atenção que doença rara não são somente os 2% que hoje se relacionam com as chamadas drogas órfãs. Aliás, não existe medicamento órfão. A doença é que é órfã. E no momento em que se desenvolve uma tecnologia medicamentosa para ela, ou não medicamentosa, ela deixa de ser órfã. Não é a droga que é órfã, como se fala no inglês em português, né? Falando inglês em português. Então, a despreocupação da indústria com a produção de determinados medicamentos para doenças raríssimas, como é o caso da deficiência da biotinidase, porque são remédios baratos, não interessam. Aqui eu dou os 3 exemplos que nós enfrentamos, não é? Que é a hidrocortisona para insuficiência adrenal, né? A trietina para a doença de Wilson e a biotina, que é uma vitamina. Vitamina B5, aliás, é uma coenzima chamada vitamina para a deficiência de biotinidase. E levam as crianças às mesmas dificuldades neurais, musculares, os mesmos defeitos sindrômicos, não é, que qualquer outra doença rara. Então, eu acho que da política, o que tem mais impactado são os protocolos, né? De 115 protocolos que nós temos publicados, muitos dos quais já atualizados mais de uma vez,
41 são para doenças que podem ser classificadas, não pela Organização Mundial da Saúde, né, como doença rara. Eu deixo aqui esses protocolos. Os que estão em vermelho são do Programa Nacional de Triagem Neonatal e termino com os nossos desafios. Nós temos desafios que, fóruns como este, encontros como este, em que as diversas visões, as diversas dificuldades, as diversas expectativas se unem, é que podem nos ajudar a superar. A formação acadêmica, que já foi muito discutida na primeira mesa aqui, a questão das ações judiciais, a utilização da ação judicial como uma forma de incorporação sem crítica, não é? Sem avaliação científica, e, por fim, a regulação de mercado. Então, nós temos esses 3 focos que seriam muito interessantes, todos nós nos debruçarmos para chegarmos a uma forma conjunta de ver as coisas, de entender as coisas, de interpretar e, inclusive, de, como Antoine falou de manhã, de fazer alguma coisa conjuntamente. Porque, se não houver consenso, não é? Se não houver um interesse comum, certamente o conjunto não vai acontecer sem muito conflito. Eu agradeço a atenção e me mantenho à disposição. Muito obrigada, doutora Marinês. Vou passar a palavra diretamente para a doutora Rosângela Moro. Doutora Rosângela é titular de Sociedade Individual de Advocacia, da área de Direito Público e Terceiro Setor, que envolve as associações e fundações, e é autora do livro Regime Jurídico das Parcerias das Organizações da Sociedade Civil e Administração Pública. Por favor. Boa tarde a todos. Eu quero cumprimentar a todos na pessoa da doutora Daphne, que preside essa mesa, meus colegas, senhoras e senhores. Bom, como eu fui apresentada, eu sou advogada. E os senhores vão perguntar o que uma advogada está fazendo aqui. É que nós precisamos reconhecer, primeiro, que nós estamos tratando de direito de saúde, um direito importantíssimo constitucional, um direito de todos, dever, que deve ser assegurado pelo Estado e pela sociedade, com a participação de todos. Segundo, que a portaria 199, que é o tema que hoje me traz aqui nessa mesa, apesar de ter sido um grande avanço para o segmento das pessoas com doenças raras, ela, na minha visão, ela resume a assistência farmacêutica àquilo que for incorporado ao SUS. E hoje, como bem a doutora Marinês lembrou, hoje nós temos algo em torno de 45 protocolos clínicos de diretrizes para as doenças raras, quando então são catalogadas 6 a 8 mil doenças raras, sendo que destas, segundo alguns dados de minha pesquisa, em torno de algumas 500 poderiam ser objeto de algum protocolo. Então, nós temos 500 necessidades e 45 possibilidades. E, diante dessa discrepância numérica, essas pessoas foram buscar o exercício, a concretização do seu direito em algum lugar. E foram bater na porta do judiciário. E, com isso, as serventias forenses, os processos se avolumaram em absoluto. Eu não defendo que a judicialização seja boa. Eu não defendo que a gente deva promover a judicialização, mas eu também não posso deixar de reconhecer que, às vezes, ela é apenas a única saída que a pessoa possui, e eu acho, sim, que nós temos que combater a todo custo a má judicialização da saúde, na medida em que ela faz a bagunça no orçamento público, que é planejado, e ela incorpora, sim, alguma política pública. Então, eu vou tentar, num apanhado geral, mostrar, né, que eu não sou da área da saúde, seria leviana tentar discutir com os senhores as doenças, os diagnósticos, essa da parte dos senhores, profissionais da área de saúde, da profissionais da área médica. Eu vou tentar fazer um apanhado geral, o que é o direito da saúde aos olhos do Poder Judiciário. Tá? E como que o Poder Judiciário se posiciona ontem em relação a tudo isso. Lembrando que também, sempre eu destaco, e eu tenho trabalhado com elas, com
causa de doenças raras, especificamente, desde o ano de 2012, com as associações. Quando, então, uma pessoa ela já tinha passado por todas essas situações dificultosas que foram hoje relatadas aqui, e ela era uma pessoa, a filha dela foi uma das primeiras pessoas a ser diagnosticada com uma doença chamada Niemann-Pick. Ela tinha recursos, no Brasil não tinha, naquele tempo não se falava nada, não tinha a respeito dessa doença. Ela foi para fora, ela buscou, ela se informou, e quando ela voltou, ela se deparou com outras famílias, porque é impressionante a capilaridade que essas famílias têm, e eu defendo muito o trabalho das associações de famílias de portadores. E é como que ele, atingidos por uma conexão imantada, essas pessoas vão se interligando e vão formando redes. E ela foi, então, objeto de consulta de outras famílias que estavam com a mesma, né, com a mesma dificuldade. E ela me procurou para que a gente... o remédio para a filha dela ela já tinha, mas ela queria, de alguma maneira, poder ajudar essas outras pessoas. Eu estava em Curitiba, essas outras pessoas eram de uma região metropolitana da minha cidade, e uma pessoa, até então, que era um advogado do Rio de Janeiro, São Paulo, enfim, que estava tentando, mas ele não estava achando o caminho correto ali, dentro de todos os procedimentos da justiça para conseguir. Quando ela me procurou, eu pensei assim, nossa, eu nunca nem ouvi falar dessa doença. E a filha dela, quando foi diagnosticada, estudava na mesma escola que eu estudei, e tinha a mesma idade que a minha filha tinha. Então, ela foi diagnosticada a partir dos 12, 13 anos. E descobriu a doença porque ou começou a haver algum comprometimento neurológico e comprometimento do aprendizado. E eu me coloquei naquela situação, nossa, mas podia ser minha filha, podia ser qualquer um. Então, eu quero dizer, né, falávamos isso no almoço, e esse é um lado humano que a gente tem que ver a coisa. Ninguém aqui está imune a enfrentar ou uma deficiência ou uma doença rara, porque tem algumas que esse diagnóstico que vem com o passar do tempo. E desde então eu não parei mais. E essa discrepância, como eu iniciei, ela foi parar no judiciário. E o que o judiciário fez? O judiciário, ele precisa assegurar os direitos. A gente tem que fazer leitura, e isso eu defendo. Eu acho excelente a portaria. Eu acho que a portaria, a gente sempre tem, a gente não pode assumir, não pode ser pessimista, tem que assumir o lado bom das coisas, mas eu acho que a gente também não pode se conformar e a gente tem que avançar, principalmente para melhorar a condição da assistência farmacêutica da saúde. O judiciário, quando a gente vai compreender o direito, a gente tem que fazer a inversão do papel. A portaria, para a gente, que é do ramo do direito jurídico, ela é o último dos instrumentos. O primeiro dos instrumentos que a gente tem que ver assegurado e começar a estudar no ordenamento jurídico é a Constituição Federal. A Constituição Federal diz lá no 196, o direito de todos, assegurado mediante políticas públicas. A Constituição Federal é de 1988. 2 anos depois, vem a Lei do SUS, que é de 1990. Até que a gente chegou nessa portaria, 199, muito tempo transcorreu. Né? E muito ainda temos que aprender. As leis e os procedimentos têm um timing. As doenças, os avanços das doenças, as descobertas tecnológicas têm outra. Então, a gente também vai ter que começar a refletir como que a gente pode diminuir procedimento para a gente poder acelerar a efetivação do direito de saúde. Voltando, toda a leitura, então, a gente começa a fazer a Constituição Federal, aí vem a lei do SUS, aí vem uma outra lei de 2011, 12.401, se eu não estou enganado com o número, que muda e limita a assistência integral farmacêutica. Então, eu tenho a Constituição, a saúde é direito de todos. Eu tenho uma lei, vai ser através do sistema, que prevê assistência farmacêutica. Eu tenho que esta mesma lei remete à criação de um órgão, que é a Conitec, e eu tenho um decreto que regulamenta a Conitec. E é na Conitec que eu quero chegar. A meu ver, o pecado da portaria 199 é que ela diz que, considerando toda essa interpretação que a gente faz do sistema, hoje, a integralidade e a universalidade do SUS é o que está na Conitec. Porque se o sistema só vai fornecer, só encara
como uma política pública, aquilo que está no protocolo clínico de diretrizes terapêuticas. Então, é correto dizer que aquele direito da saúde de 196, ele só vai ser efetivado mediante ações, prestações positivas, que tiver na Conitec. Não quero defender que precisamos fazer tudo para todos e não temos recursos para isso. Prioridades têm que ser estabelecidas. Mas voltando ao Poder Judiciário, o que o Poder Judiciário vê? O Poder Judiciário, quando ele implementa uma política pública através de uma ação que a família ajuizou, e a gente não tem como impedir uma família, uma pessoa e uma associação a ajuizar uma demanda, porque é direito de ação, é um direito constitucional, um direito fundamental. Críticas então, os juízes dão tudo o que pedem. Errado. Então, vamos se... Às vezes, entra como liminar no pedido, na véspera de plantão, o juiz vai se solidarizar porque ele não quer ter o peso de que aquela pessoa teve saúde complicada ou fatalmente veio a óbito por causa de uma decisão dele. O juiz é ser humano também. Eu convivi com... 20 anos atrás era juiz ainda. Ou seja, para que essa afirmação possa ser verdade, a gente tem que pegar e cruzar os dados, tá? Mas a decisão de um juiz ela é sujeita à revisão. A decisão do juiz da revisão da Corte de Apelação e da Corte de Apelação dos tribunais superiores. E os números mostram, meus senhores, que o número de procedimentos e decisões revertidas é mínimo. Então, a gente também tem que entender que o culpado não é o juiz que dá tudo, tá? Para acabar com a judicialização. O que aprontou-se, então, o que apresentou-se nesse cenário da judicialização da saúde? Desde lá, 2010, quando essas ações começaram a volumar, todos os órgãos, a exemplo aqui do Conselho, hospitais, universidades, começaram a discutir por que está volumando tanto essas ações de saúde. E, desde 2010, o Supremo Tribunal Federal começou a promover audiências públicas. A audiência pública de número 4, está lá estampada na página do Supremo, é uma excelente fonte de consulta, porque participaram, foi um ambiente muito plural, e você ali consegue ver a fala e os argumentos de membros do Judiciário, um ambiente muito plural. E é uma excelente fonte de consulta. Então, desde 2010, o Supremo Tribunal Federal começou a ter essa preocupação, para tentar dar um norte para os juízes, como que nós vamos definir aqui. Porque o juiz não é da área da saúde, eu não sou. Quando uma pessoa me procura, fala, olha, vamos ver como é que eu enquadro isso aqui no ordenamento jurídico, porque da área da saúde eu não sou, e o juiz também não é. E nós precisamos nos amparar em laudos, em perícias, em documentos técnicos, né, com robustez, com garantia. E o CNJ... Então, o Judiciário, o Supremo se preocupou, a presidência do Supremo é também a presidência do CNJ, que cuida, o CNJ ele não julga, ele cuida da administração da justiça como um todo. E ele se preocupou em dar nortes aos juízes, né, para os juízes terem E começou também, a exemplo deles, fazer fóruns de discussão. Então, começaram esses fóruns de discussão em 2012, até que no ano de 2018, 2017, final de 2017, começou a operar melhor no ano passado, implementou-se, então, o NATJUS. Então, no âmbito do Poder Judiciário, tem-se esse cenário, as audiências públicas, o volume enorme de ações judiciais e o banco de dados do NATJUS, que também é uma excelente fonte de consulta, não sei se os senhores conhecem, de acesso público. Tá? Bom... E o que o Judiciário, e agora, recentemente, né, o Supremo Tribunal Federal julgou um dos recursos. Na instância do direito, a gente ajuiza uma ação na cidade, né? Aí, dependendo da demanda, se é matéria de direito estadual ou de direito federal, você recorre a um tribunal de apelação, você recorre novamente para o STJ e você leva a questão constitucional para o Supremo Tribunal Federal. Tem critérios de admissibilidade, normas procedimentais, para que o Supremo Tribunal Federal aprecie uma determinada matéria, e a partir do momento que ele aprecia, que já passou pelo crivo da repercussão geral, que ali a parte ela não está, em que pese ela está defendendo um direito dela, aquele direito, aquela demanda, ela transcende para toda a coletividade. Há exemplo desse julgamento do Supremo
da obrigatoriedade do Estado e do Poder Público fornecer na ação judicial a política pública. E antes de entrar na decisão do Supremo, que ela já foi para os medicamentos com a discussão com ou sem registro na Anvisa, o Supremo já proferiu sua decisão. Antes, e até para justificar, o que o Poder Judiciário sempre disse é: nós não estamos interferindo numa política pública, que a princípio seria o poder, não o judiciário, né? A competência de você criar uma política pública é do executivo ou do legislativo. E detalhe, o que nós temos hoje no legislativo? Nada. Publicado uma lei, não temos. Nós temos uma lei que diz que o dia 28 de fevereiro é o dia da pessoa com doença rara, mas nós não temos uma lei voltada. Então, assim, só voltando, mas sem querer perder o raciocínio, essa política pública, ela não seria mais adequada, e eu trago isso para refletir, não seria mais adequada essa política pública estar numa lei, que é um ato que tem muito mais dificuldade para você mudar, depende de um... Quem representa mais a sociedade e os interesses? O legislativo? O executivo? Então, são situações assim que a gente tem que pensar e refletir. Mas voltando, depois eu vou para a política pública. E o que o judiciário disse, então? Que não. Que quando há uma omissão da administração pública de dar a possibilidade de efetivar um direito que parece ser razoável, o judiciário não está se miscuindo no outro poder e ele defere a política pública. Bom, voltando então... Tá. E o que os advogados, o Estado, a União e todo mundo diz? Primeiro, que a União, não, competência do Estado. O Estado, não, competência da União. Esse sistema todo do SUS, que atribui as devidas competências para cada grau de atenção e de complexidade, também foi objeto de discussão, e o Supremo Tribunal Federal falou a competência solidária. Então, para a parte, se eu preciso de um medicamento, o advogado vai poder ajuizar uma ação contra o Estado, contra a União, contra o distrito ou contra o município. Tá? E, entre eles vão se resolver, fazer as devidas repartições. O juiz vai falar, a União pague, o Estado forneça, você se restitua de acordo com as normas internas. Mas essa decisão do Supremo, ela não foi tirada da cartola, né? O Supremo, ele se preparou com as audiências públicas e tinha uma decisão que era do ministro Gilmar Ferreira Mendes, no STA 175, e eu não vejo que o Supremo se... Eu vejo que essa decisão do Supremo, ele pontuou muito bem, abrindo exceção para aquilo que tem que ser excepcionado e no que eu enquadro as doenças raras. Tudo que se refere a doença rara é o extraordinário que ouvimos aqui falar hoje de manhã, e eu penso que ele tem que ser visto com outro cuidado mesmo. Então, o que o judiciário, o que os poderes dizem? Reserva do possível. Eu não posso querer dar tudo para todos. Essa reserva do possível é uma cláusula que veio do direito da Alemanha, quando um grupo de jovens queriam vagas nas universidades e não tinha vaga para todos. A grande discussão foi a seguinte: é razoável exigir ou não? E essa tese aqui discutida no Brasil acabou sendo a tese da reserva financeira do possível. Né? Com relação ao custo, a esse alto custo do medicamento, se é obrigatório ou não o poder público fornecer, vai ser objeto do próximo recurso do Supremo Tribunal Federal, que está pautado para outubro. Mas, às vezes, o Supremo acomoda melhor a sua agenda e acaba definindo, postergando o julgamento. O que o Judiciário, e o que nesse STA também disse? Bom, então, se não podemos ver com o custo do reserva do possível, porque se a gente está num ambiente democrático, se o cidadão paga os seus impostos igualmente, por que só aquele, né, que só parcela da sua população vai poder ter a efetivação do direito à saúde? É uma outra discussão. O que já vem se construindo e se consolidou, então, é tratamento experimental. O judiciário não vai dar, o judiciário não pode dar. O judiciário não se presta, ele não pode
Até porque, se é experimental, a medicina baseada em evidências não está devidamente certificada, e então não se sabe se vai fazer bem ou se vai fazer mal, o judiciário não se presta a isso. Se está no protocolo clínico de diretrizes terapêuticas, ou seja, se há uma política pública que já está implementada, não tem por onde. Qualquer negativa, o juiz vai dar e vai aplicar multa pesada se a administração pública não fornecer. Se ele não está no protocolo clínico, então tá, e ele tem registro na Anvisa ou ele não tem registro na Anvisa? Se ele tem registro na Anvisa e a parte demonstrar que só pode ser tratada com aquele medicamento e que não tem nada no SUS que substitua, porque se há algo similar no SUS, é justo que a política implementada, discutida, né, pelos gestores, é a que seja utilizada. Se ele não tem registro na Anvisa, o Supremo excepcionou também para algumas situações, mas não tem por quê? Porque a Anvisa está demorando a cumprir o seu papel e analisar? É porque se trata de um medicamento órfão? Me desculpe, mas eu sempre aprendi, é porque se trata de um medicamento órfão, que aí a indústria farmacêutica não tem interesse comercial, porque atinge um número muito reduzido de pessoas, porque ou se trata já que foi análise de mérito da Anvisa e disse que aquele remédio não se presta para finalidade, porque você tem que separar, porque às vezes o fato dele não ter o registro na Anvisa não quer dizer que ele não presta, que ele não é bom, que ele não é seguro, que ele não é eficaz. Às vezes são questões procedimentais, ou às vezes não chegou nem sequer o pedido do medicamento na Anvisa. E aqui eu vou falar também, um pequeno parênteses, já que a gente precisa combater a má judicialização, é importante que todos os pedidos de medicamento, pelo menos sejam submetidos ao crivo da Anvisa. Porque a Anvisa, ela também regula preço. E se você não tem essa regulamentação de preço e você vai obter na via judicial, cumprindo esses requisitos que o Supremo diz que precisam ser observados, o juízo vai ficar refém do preço que o laboratório quer vender. E isso também é péssimo, isso encarece, isso onera os cofres públicos. Eu só tenho mais 20 segundos, mas eu gostaria de voltar e deixa para o debate depois, eu gostaria de voltar na questão da Conitec. A Conitec veio de uma portaria regulamentada depois por um decreto. Desculpe, regulamentada por um decreto e aceita pela portaria 199. O que me preocupa é a comissão, é a composição da Conitec. Eu sei que a Conitec faz um excelente trabalho, tem excelentes profissionais, mas se nós defendemos e nós já reconhecemos que a participação das famílias, da sociedade organizada, das associações, quantas coisas as associações eram aquelas ações simples e nada complexas que ouvimos aqui falar hoje de manhã. Quantas coisas, aquela sabedoria que não vem dos livros, que as associações e os familiares podem contribuir. Um exemplo disso é a campanha do Think Again, Think NPC. Você faz o teste do olhar vertical. Não sei se os senhores médicos concordam ou não, mas é uma das maneiras que essa referida associação para essa doença divulgou, inclusive em caráter internacional, para que dê um pequeno teste que já dá um norte para o profissional para fazer um diagnóstico da genética e que, no caso daquela pessoa lá de 1900 e pouco que teve problema com a filha dela, foi o que o médico diagnosticou. Esse simples teste do olhar. Então, eu acho que as associações podem contribuir muito e eu defendo que as associações tenham voz na Conitec. As associações precisam ter voz na Conitec. Hoje, são 13 membros do plenário, 2 têm a possibilidade de ser da sociedade civil. Qual? A cadeira do Conselho Federal de Medicina. Essa casa tem uma importantíssima missão de saber quem coloca lá nessa cadeira, que tenha um olhar por esse segmento. E também uma cadeira do Conselho Nacional de Saúde, que o Conselho Nacional de Saúde não necessariamente vai ser alguém da sociedade civil, porque ele também é de composição múltipla.
E a presidência, se essa, não está muito claro na legislação, e se essa presidência for a cadeira for do presidente, há períodos em que o presidente é sociedade civil e há períodos em que o presidente é governo. Então, eu gostaria, né, de destacar a importância da cadeira do Conselho Federal de Medicina na Conitec, que é quem hoje pode ter um olhar por esse segmento, até que a gente consiga mudar aí esse cenário. E eu já estourei meu tempo, desculpa. Bom, eu queria agradecer às duas palestrantes pelas excelentes apresentações e queria saber como é que é o limite aqui nosso, porque acho que merece um evento só sobre a política de doenças raras, né? Então, já deixo como sugestão